Olá, mais uma vez a Tríade Sistêmica aqui com vocês. Aqui é um espaço para a gente falar de direito, relacionamento e vida. Hoje estamos com as nossas hosters, minhas colegas. Eu sou Andressa Carvalho. Eu sou Carmen Hornick. E eu sou Patrícia Andrade. E temos como convidado Guto Zanata. Vou ler seu currículo, Guto, porque tem uns nomes aqui. Médico veterinário, personal and executive coach, coach de pontos fortes da Gallup, certificado em análise transacional em gestão de negócios em neurociências e comportamento. Expert em liderança, vendas e treinamento de equipes. Autor do livro Mapa do Sucesso Empresarial. Atualmente, atua como treinador e mentor de líderes e gestores no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o desempenho da função de líder. Além de tudo isso, marido da nossa amiga Carmen. Nosso amigo. Isso tudo resume em quê, Guto? Isso aí tudo é um veterinário que aprendeu e foi estudar como relacionar com pessoas, o que nós pensamos no nosso dia a dia, né? Abandonou os animais e veio pro homem. Tudo começou quando a gente começa a tentar entender o comportamento animal, porque como veterinário a gente vai aprendendo. Aquele cavalo vai te morder, vai te dar um coice, o cachorro vai te morder ou não. Então a gente aprende já um pouco de comportamento. E depois eu fui pro comportamento humano. Que legal. É isso aí. Muito bem. Esqueci alguma coisa de acrescentar? Então, quando eu quero ser veterinário, né, como a gente estava falando aqui agora há pouco, aí eu brinco com meus cachorros, né? Pronto. E aí fica em casa. Olha, eu vou falar que ultimamente... Não vou falar isso. Bom, o agro é nosso... Agro é POF, agrotec, é tudo, né? E o que você tem visto nas empresas, assim, na questão do sistêmico e do direito mesmo, né? Porque aqui nosso público busca essas questões jurídicas, né? O Guto é sistêmico? Eu tenho um tanto de sistêmico de tanto escutar a Carmen e participar de alguns encontros aí. Exercício. Tem uma boa parte de sistêmica, hein? E como que você aplica isso na sua... Igual a Andressa falou, no agro, né? No agro. Então, na verdade, a gente vê isso assim, né? Hoje, como treinador e como desenvolvedor de líderes, eu tenho ido bastante em fazendas, algumas agroindústrias, e o Mato Grosso está passando por um momento especial, assim, né? Aquele pessoal que chegou aqui na década de 80, eles estão envelhecendo, né? A gente pensar bem, fazem 45 anos, então, que eles chegaram aqui. Então, eles estão envelhecendo e eles estão passando o bastão para a próxima geração. Acontece que nem sempre a próxima geração está com vontade ou está pronta para assumir a propriedade ou a agroindústria. E em alguns casos que a gente tem visto, não tem nem interesse. Eu conheço um produtor rural e que o filho virou engenheiro civil, o outro virou médico, o outro virou dentista, e não tem ninguém interessado em assumir o negócio da família, que é o agronegócio, que é a fazenda, a produção rural, né? Então isso a gente tem visto por aí. E aí, qual o caminho? O que a gente tem falado para essas pessoas? Tem que decidir, tem que conseguir sentar e ter essa conversa do que vai acontecer com o negócio. Porque... E como é essa conversa? Como uma pessoa que vem do agro, de família, da pecuária, antiga. De tradição, né? E a gente vê alguns valores, né? Igual o industrial tem os valores, o empresário de São Paulo tem outros valores. São nichos completamente diferentes. Mas a minha percepção é que, assim, no agro, sempre se espera que o filho mais velho, o homem, normalmente, que é o mais velho ali, o primeiro homem, assuma os negócios da família, ou que todos os filhos trabalhem juntos. Eu acho que até a faixa etária do meu pai, assim, tá nos 62 anos, isso aconteceu. Por mais que eles não quisessem, eles faziam, né, o que o pai mandava. Mas a minha faixa etária, por exemplo, igual você falou, eu sou advogada, meu irmão é empresária, minha irmã é agrônoma. É mais próximo do negócio. Meu pai, mas mesmo assim trabalha no Sistema S. Então, como que é isso para esses jovens senhores que têm que o grande desafio, aposentar? O grande desafio que a gente tem visto é assim, essa visão tradicional do produtor, esse que veio lá na década de 80 ou final da década de 70 para cá, ele, vou usar o termo, né, ele amassou o barro mesmo, né?
Ele enfrentou um Mato Grosso sem energia elétrica, sem estrada, sem hospital, sem telefone, sem nada. Então, assim, o valor que ele dá à propriedade rural é muito diferente do filho de 40 anos ou de 35, que pegou isso, entre aspas, mais pronto, né? E aí pegou uma fase de estradas boas, cidades mais estruturadas, energia elétrica celular. A própria casa na fazenda melhor. Mais conforto, né? Muito mais conforto. É isso aí. Acho que essa é uma boa diferença que traduz muito de geração, né? A geração mais antiga teve que construir para ter conforto, e essa turma dos 35 usufrui do conforto sem ter construído nada. Ah, mas nada? Não, tava ali junto. Mas foi muito diferente. É um embate, não é? E aí, como é que quem construiu e quem sabe o valor de cada parafuso daquilo, aquilo que foi construído, entrega para o recém-formado agrônomo, ou recém-formado zootecnista, ou administrador de empresa, que não passou por aquilo tudo, daquela construção. Que não conhece aquela história, né? Não conhece aquela história. E às vezes nem quer conhecer, né? Acho que isso dói bastante. Vamos falar primeiro do caso de alguém que está interessado em ir para a propriedade. Mas essa turma que veio e construiu tem um receio muito grande, uma resistência para entregar o bastão, e é fácil de reconhecer por quê, né? Porque nesses 45 anos de construção, enfrentaram esse Mato Grosso que nós conversamos. E aí essa turma mais nova vem com ideias novas, vem com uma geração mais nova, e aí gera um conflito, gera uma diferença de ideias. E aí como conseguir fazer essa transição? Porque o que eu vejo que o que os produtores querem é fazer uma transição de uma semana. Olha, vem para cá e em uma semana você assume. Não vai acontecer. Você aprende tudo que tem que aprender. Não vai acontecer. A melhor forma que eu tenho visto são produtores que têm colocado os filhos para acompanhar a produção, para fazer parte da operação da fazenda ou da agroindústria e ir realmente aprendendo. E aí entra um trabalho que a gente faz, que é o quê? Ajudar esse novo empresário, vamos assim dizer, a ter realmente conhecimentos, habilidades e competências para poder liderar, para saber se comunicar, para ter inteligência emocional de tomar decisão no momento que o mercado está conturbado de preço e tudo mais. Então, como é que esse cara assume isso tudo, entendeu? Você falou umas coisas bem interessantes, assim, de comunicação. Eu vejo pela minha própria família como é conturbado. Tanto que meu irmão trabalhou com meu pai, ele saiu. Ficou uns anos. E já são pessoas muito diferentes, né? Meu pai é a pessoa do papel, que tudo imprime, tudo anota. E o meu irmão já era uma pessoa da tecnologia. Então, tudo dele, primeiro, por ele ser novo, estava fresco na cabeça. E a tecnologia do celular, de fazer as coisas aqui. E meu pai, que é fulano, não, o Gabriel não anota nada, porque eu peço para ele, o papel não está aqui. Mas não via que ele estava produzindo, ele estava fazendo... Só estava fazendo de um jeito diferente. Que é o jeito dele, né? Da geração dele. E que com certeza meu pai deve ter feito alguma coisa diferente do meu avô, que fez diferente do meu bisavô, né? É assim a evolução, né? Só que eu não vejo, muitos não querem essa evolução. Tem uma resistência, não é só a sucessão, mas a evolução, até mesmo de se tornar PJ. A maioria dos produtores que eu conheço da minha família são PF ainda. E tem uma resistência em ir para o PJ. E aí... É isso que eu ia perguntar para você. Como que tá essa ideia de ser empresa familiar? Porque é da família, mas é uma empresa. Tem que ser tratada como uma PJ, com diferentes comportamentos, né? Nós temos assim, que a gente atende, que já fizeram essa migração, já estão na PJ. O pai hoje, né, aquele que veio, que abriu e que enfrentou o Mato Grosso antigo, ele faz parte de um conselho, então, ou seja, ele ajuda na tomada de decisão junto com os filhos, mas não está mais na operação do dia a dia. Quem está na operação já são os filhos, entendeu? Ele já não... eu acho que esse é um medo, né? É esse pai ser tirado de cena completamente, né? É um medo que eles têm, eu acho que de não... Putz, mas eu construí tudo isso aqui, agora eu... De ser não falo mais nada, né? Não posso mais botar o dedo. E aquilo que você falou, né, Patrícia? Porque qual que é o valor que esse cara traz? O valor que ele traz, que ele aprendeu com o pai dele o correto é trabalhar 12, 14 horas por dia. Tirar férias para quê? Não precisa disso. Precisa férias trabalhar. Vai para fazenda. Tá presente na operação, tá o tempo inteiro lá, olhando, cuidando, né? Então é uma transição desafiante. Por quê? Porque tem que, além de fazer a transição para o novo, tem que fazer a transição
dessa diferença de geração, de quem veio construir e sofreu muito para construir, e quem pegou o caminho bem andado lá na frente e agora vai assumir. E o medo de perder alguma coisa que o mais velho tem, entendeu? É um medo real e ele não deixa de ter razão. Então, essa transição, o que a gente tem visto é, primeiro, precisa existir a conversa para que isso seja definido, como é que nós vamos desenhar essa nova gestão, qual que vai ser a participação de cada um. E o irmão que não está participando, vai ter retirado, não vai, no final do ano, alguma coisa assim, ou nada. Tem que ter essa conversa e vamos chamar a geração mais nova, ele tem que participar da operação da fazenda, das decisões, das conversas de comercialização, das conversas de banco, para ele ir tendo intimidade com esse tipo com esse assunto, exatamente. E quando a gente não gosta de jeito nenhum? Aí eu acho... Isso que eu ia te falar. E quando o filho ou os filhos não estão necessariamente interessados em continuar aquele negócio, eles não querem se envolver. Tipo assim, a filha que virou médica, a outra arquiteta, a outra advogada, e fala assim, fazenda, eu não tenho afinidade. Eu gosto de passar o final de semana lá, só. E aí? Eu não tenho afinidade. Passarinhos deitados. Dá uma pescada no rio. E tem aquela mesada. Mas eu sempre a mesadinha, opa. Mas eu sempre falei, se a gente receber fazenda, alguma coisa assim, a minha parte, muito provavelmente, eu vou arrendar. Ou vou contratar uma pessoa, tipo o Guto, que saiba tocar e me dá o retorno. Então, eu vou pagar um profissional porque é dinheiro, é valor, né? Nossa, além do valor emocional, tudo que você tem por tudo que foi criado. Eu vivo daquilo ali. A gente tem o que tem por conta de tudo isso. Mas eu nunca tive vontade de tomar frente dos negócios do meu pai, por vários motivos. Meu irmão também não. A minha irmã talvez é a única, então ele tem essa noção. Mas hoje, se meu pai falecer hoje, eu tô perdida. Literalmente perdida. Eu vou precisar do meu irmão que estava lá dentro, até meses atrás, para me falar, olha, tem isso, tem aquilo, tem dívida, não tem? Então, acho que isso é importante, porque sim, existe essa possibilidade. Olha, vamos arrendar porque ninguém tem o interesse de ir lá para dentro da operação. Ou vamos vender, porque ninguém tem interesse, ou não é rentável, ou não queremos o negócio, entendeu? Mas como é que vai ser feito isso? Então, essa conversa, esse alinhamento de quem está dentro da operação e passando isso para os filhos, para fazer uma sucessão, mesmo que seja num arrendamento ou de a contratação de um profissional para fazer a gestão, isso tem que estar na mesa. Porque senão, como você falou, Patrícia, pega de surpresa. Foi e agora? Aí ninguém sabe a dívida, como é que funciona, e a dívida no agro é normal. Você pega financiamento para fazer a safra, né? Você pega financiamento para comprar máquinas, renovar estoque de máquinas. Aí a pessoa chega lá e não está com intimidade com esses números, e aí o advogado, né? Por exemplo, vamos pensar numa situação dessa de falecimento. O advogado vai e fala assim, olha, tem aqui 25 milhões de dívidas de máquinas, a pessoa desespera, entendeu? Opa, como é que eu vou pagar isso, Jesus? Vai pegar o meu patrimônio também? Como é que é, né? Aí ele vai entender, vai começar a entender, não, mas isso é em alguns anos, que é pagamento de financiamento de máquina, banco e etc. Então, existe um cronograma para fazer esse pagamento. Mas a pessoa tem que estar com intimidade com isso, para não ser pego de surpresa. A Carmencita está fazendo a mesma coisa que eu hoje, por causa da pós, né? E eu falo bastante da sucessão, assim, dessa conversa, essa conversa difícil, que em todos os lugares, todos os setores, as pessoas têm medo de falar sobre sucessão, e eu vejo pelos clientes que chegam, porque eles acham que a morte está próxima. E também porque eu acho que meu filho não vai dar conta, vão jogar fora, vão perder, enfim. Como que você consegue aproximar esses filhos, pais e os funcionários para essa conversa começar? Essa conversa é mais difícil, porque tem que ter disposição para isso. Mas você apontou o caminho. Meu filho não vai dar conta de tocar. Normalmente então, o filho que vem me procurar. No meu caso, são os filhos que já querem pensar no planejamento sucessório e levar para o pai a necessidade de se fazer. Então, aí esse filho tem que ser preparado. Tem que ser treinado. Mas, Guto, eu vejo assim, você como um terceiro da relação, né? Acho que facilita muito, né? Porque eu não vou disputar com os meus irmãos. É um terceiro que tem a técnica, né? Que tem toda a metodologia, que está organizando aquilo ali
para a gente não ter conflito, porque numa sucessão normal já tem, a maioria das vezes tem conflito. Então, um terceiro eu acho que minimiza, né? Com certeza, ele faz um papel de mediador, né? Para colocar a conversa. Isso. É um caminho. E é interessante, né? Porque nós não temos na cultura do brasileiro, em geral, o planejamento. É sempre as pessoas falecem no ab intestato, né? Porque fazer testamento todo mundo pensa que é coisa de rico, né? Fazer outros instrumentos que a gente tem de planejamento sucessório, que não é só holding, porque todo mundo fala em holding, mas não é só holding. O planejar é justamente assim, eu construir um patrimônio e o que vai ser quando eu não estiver mais a fim de trabalhar nisso aqui. Não precisa nem ser a passagem, né? Mas aí eu não quero mais trabalhar, os filhos já estão na idade adulta, têm suas vidas, precisam de um trabalho, como é que eu vou colocar eles dentro da minha empresa? Eu vou simplesmente vender? Às vezes eu quero vender, tá tudo certo, eu tô bem com isso. Mas então, às vezes é um legado, né? É uma construção, não é só patrimônio. É um legado, essa história que o Guto contou, né? De quem veio, pegou a estrada de chão, sem comunicação, as doenças que tinham, quem sobreviveu, como é que foi isso, né? Então, é importante, assim, a gente falar bastante sobre essa questão de uma cultura diferente, um olhar diferente, que às vezes não é fácil de se ter. Porque as pessoas pensam que você falou, já tá pensando que eu vou morrer? E a gente, já tá de olho no meu patrimônio? Né? E não é isso. E a gente, como advogado, eu não sei se existem, às vezes você precisa chamar algum advogado para falar, ou você já participou de reuniões dessas famílias do agro com advogados deles para você orientar e eles te orientarem também, né? E a gente tem que ter essa visão de quando a família chega, escutar a história. E o importante é bem isso, é preservar e respeitar toda essa história desses 45 anos, de quem chegou aqui em 1980, por exemplo. Né? Pensa bem, você está falando de 45 anos só de uma geração. Exatamente. E é uma história muito sofrida. Eu acompanhei, por exemplo, o surgimento de Campo Novo dos Parecis. Campo Novo dos Parecis era nada em 1983, quando eu fui lá a primeira vez. Era nada. Pra você ter uma ideia, o hotel que tinha na cidade era também restaurante e tinha um açougue na frente. Era tudo junto. Era hotel, açougue, é isso aí. Era o posto de gasolina, era tudo ali. Então, aí você vai lá em Campo Novo dos Parecis, hoje é uma cidade maravilhosa, excelente, bonita, desenvolveu, cheia de opções. Então, são realidades completamente diferentes. E esse cidadão que foi para lá em 1980, que chegou lá há 45 anos, ele está cansado. Ele já ralou o suficiente. É muita história. E eu vejo assim, né, Guto? Meu pai veio do Paraná, né? A família dele, e era de agricultores. Então, assim, era natural que os filhos assumissem, pelo menos, aí já tinha, eles tiveram, meu avô teve 14, né, minha avó teve 14, então pelo menos um vai assumir, né, mas agora eu vejo que essa geração, com a tecnologia e tudo, não tem essa ânsia, né, de ir para a roça, né, de ir para o campo, né, então deve ser bem difícil, porque esse desbravador que veio e fez toda essa história e de repente não tem quem continue. Então, cadê honrar o sistema, né? Honrar quem veio antes. É complicado, né? Agora, o que tem de ponto positivo nisso? Fazer a gestão de uma fazenda hoje é completamente diferente do que era há 40 anos atrás. É isso que eu ia te perguntar. Como que essas gerações se adaptam a essa nova nem o maquinário, né? Hoje tem máquina que só falta falar só. Gente, eu quero fazer um curso desses de máquina. Porque você bota a máquina para trabalhar e ganha horrores. E ela vai sozinha. Você só fica lá acompanhando. Tá, vai comprar uma máquina, né? O inglês a gente já fala agora. Mas há 40 anos atrás, o produtor, ele se envolvia diretamente na produção. Ele realmente ia para cima do trator, ele colhia, ele ia lá na entrega do armazém. Hoje ele não está mais nessa operação pesada, ele já está muito mais na gestão. E ele tem hoje gerentes nas fazendas que fazem esse trabalho, que acompanham a sua operação. Mesmo que você tenha aqui para dentro da operação, é como eu estava falando, você vai em máquinas que tem GPS, que tem ar-condicionado, direção hidráulica, entendeu? Então, são outras máquinas, né? Lógico, estamos falando de uma realidade de Mato Grosso e de um produtor aí de médio para grande, né? O pequeno ainda sofre ainda tem mais dificuldade. Com a enxada na mão. Então, é uma situação diferente. Ou seja, tem condição da geração mais nova assumir numa condição diferente do que o pai fez, entendeu?
Agora, o que tem que ter realmente é esse início da conversa, que é como você falou, Patrícia, e é difícil. Porque o pai não quer começar a conversa, o filho não tem jeito de iniciar a conversa. Porque o pai não escuta o filho porque não respeita o filho muitas vezes, não respeita a opinião do filho. Agora, quando a conversa inicia, ela segue, porque existe caminhos, existe, mas tem que estar na mesa e poder conversar. E lógico, quem vai assumir tem que estar participando e tem que estar se preparando para isso. E aí, nesse projeto, você organiza tudo isso, então você usa de outros profissionais também, advogados, Isso. até, não sei, sei lá, um economista, um contador. Vai toda uma equipe, então. Exatamente. Então, assim, a parte que eu faço, eu e o Carmen fazemos direto, é a parte de treinamento e desenvolvimento desses esses líderes e gestores. Então, quem vai assumir a fazenda, como é que vai fazer a parte, como a gente já falou, de comunicação e tudo mais, né? Então, a gente faz esse desenvolvimento de talentos aí para os líderes e gestores. Inclusive, lá dentro da fazenda, no nível de execução. Certo. E aí, um outro trabalho que a Carmen já está fazendo é da parte de planejamento sucessório, onde você começa a descrever, e aí temos outros parceiros buscando a parte financeira e contábil, tributária, a parte de governança, tudo isso aí para saber realmente quem vai ocupar qual lugar. Ô, Guto, me contrata. Eu faço governança para você, adoro fazer governança compliance. E é interessante que tem todos os tipos, né, de sucessão, porque você tem produtores que não tem nenhum filho interessado em assumir, então vai ter que partir para uma gestão terceirizada. Você tem filhos que um está interessado em assumir, mas tem mais 3 ou 4 que não querem, e aí qual a participação deles? Vai ter uma participação anual no lucro? Não vai? Vai ser só herdeiro quando finalizar, quando for virar herança ou não? Então, tudo isso sendo definido vai ficar muito mais claro e muito mais fácil de fazer tanto a gestão quanto a sucessão. Por quê? Porque vai estar definido, escrito e estruturado como é que vai fazer. Vocês trabalham só com grandes empresários, médios e grandes, ou tem um pequeno produtor rural, além do agropecuária também? A maioria que a gente trabalha hoje é do médio e grande. É do médio e grande. Que é quem está mais... Mas é quem está mais atento a essas necessidades. Quem tem essa percepção, o problema é maior também, né? A dificuldade e o problema, né? São maiores. E teve, assim, algum caso que você olhou e falou assim, não, isso aqui não vai ter jeito. Essa família não vai chegar no acordo. E deu bom no final? Nós trabalhamos com pecuarista também, né? Sim, trabalhamos. Mas é pecuarista puro ou é integração? Não, integração, pecuária e agricultura. Pecuária lavoura, né? Porque esse é um perfil também que a gente já viu, né? O agricultor, ele tem um perfil mais arrojado, assim, vamos dizer. Você vê que as áreas que são agricultura aqui crescem muito mais do que o lado oeste do estado, que é mais pecuária. Mas antigamente tinha uma lenda aqui no Mato Grosso que o agricultor poderia fazer pecuária, mas o pecuarista não faria agricultura, né? Isso caiu. Isso caiu por terra. Tem muito pecuarista que entrou na agricultura e está dando muito bem. Está com bastante Agora responde sucesso. A pergunta, Andressa, que eu atravessei. Vai lá, Andressa. Eu perguntei de um caso emblemático. Falei, não, é que nem usar todas as técnicas sistêmicas a gente resolve. E deu bom. Não, a gente não teve esse caso cabeludo ainda. Mas a gente viu que esse papel que você falou assim, ó, sendo um terceiro, colocando algumas ideias boas na mesa, a gente já viu mudança de comportamento em alguns produtores. Porque é isso, né? Às vezes precisa vir alguém de fora e falar, faz isso aí para experimentar. E aí fala, verdade, porque quando... sabe aquele negócio, tipo, santo de casa não faz milagre, Exato, né? é isso aí. Eu vejo muito em casa, assim, tipo, a gente não tem voz. Finge que escuta, mas na verdade faz o que quer. E aí, você imagina, nós somos 2 mulheres, meu irmão era o único que ele imaginou que fosse assumir, porque deixou, assumiu por um tempo, fez, mas viu que não era para ele aquilo ali, arrumou tal e foi fazer o dele. Mas nunca teve essa possibilidade do diálogo, tipo, de falar, vamos fazer diferente, tipo, sei lá, a fazenda tem uma bela de uma cachoeira. Quantas vezes eu e a minha irmã, a gente já falou assim, vamos trabalhar nessa área dessa cachoeira? Tem água mineral na fazenda. Você abre a torneira, é água mineral para lavar louça. Vamos trabalhar nisso aqui, ver como é que a gente faz no meio ambiente para conseguir licença, sei lá, eu não sei. Eu não sou ambientalista, mas são riquezas que você tem dentro da sua terra e que além disso é você valorizar a terra que você tá. Porque é difícil ter terra boa, é caro ter terra boa.
Ah, não, porque isso aí vai dar muito trabalho, porque não sei o quê. Aí você fala, tudo bem. Então, você insiste uma, duas, sempre vem com não, o que você vai fazer? Você se afasta. Eu vejo assim, o terceiro, ele tem um ponto, vários, né? Mas que eu vejo assim, ponto positivo e um negativo. O negativo é que a família, dependendo da sua cultura, do seu comportamento, se for muito fechada, ela não quer expor ali as vulnerabilidades e até o dinheiro que tá para um terceiro, né? Vai saber o que esse cara quer aqui com o meu dinheiro, quer saber do meu financeiro, do meu patrimônio. Mas, por outro lado, o terceiro não está envolvido emocionalmente. Então, ele sabe colocar na mesa de uma forma que não vai, vamos dizer assim, melindrar o filho mais velho, porque ele não vai assumir, porque eu vi que o mais novo, o Davi ali, tem muito perfil, mais capacidade do que o mais velho, que está achando que vai assumir. Ou então uma mulher que não espera, né? Porque a tradição é muito forte, masculina, mas a mulher tem tido pro negócio e gostava, era daquela que subia no cavalo e ia com o pai lá ver a plantação, então tem mais tino. E aí, como que os filhos, homens... Então, eu acho que o terceiro, ele tem esses dois pontos, né, de equilíbrio, não é, Couto? E a vantagem de poder puxar a conversa, né? Poder puxar a conversa, que às vezes dentro de casa é difícil, porque como você falou, não escuta. Aí às vezes o terceiro vem e fala, e aí nasce a conversa. Nasceu a conversa, ela começa... Você fala a mesma coisa, né? Exatamente. Mas você fala a mesma coisa, mas pro pai, pro avô soa diferente, porque não é alguém da família falando. Não, isso não é só na família, não. Eu conheço um caso de uma pessoa que trabalhou numa empresa durante 10 anos, e aí saiu e virou consultora. E aí ela voltou para dar uma palestra na empresa, depois de 3 anos. E ela relatou assim, aí a minha ex-gerente, tudo que eu falava, ela anotava, viu? Olhava para mim e anotava. Durante a palestra dela, agora como consultora. E disse que ela ficou incomodada, porque nos 10 anos que ela estava na empresa, tudo que eu falava não era acatado. E agora eu tô aqui e a minha gerente, minha ex-gerente. E ela foi falar, olha, fiquei aqui 10 anos, você tem falei ideia. Tudo isso pra você não anotou nada. Aí ela falou assim, mas agora você é consultora, agora eu te escuto. Outra posição. Olha aí. Então é isso. E ela amadureceu também na posição dela de liderança, né? Coisa que eu não dava valor antes. Pra falar. Mas é super importante. Acho que o que a Andressa falou é bacana, essa coisa da confiança. Por isso a importância de você contratar alguém que você conheça, né? Alguém que você saiba, porque a gente tem, né? Brasileiro é muito criativo, muito inédito, né? Então tem que confiar realmente na pessoa, porque realmente abrir essa situação financeira, econômica, de como está. E aí tem todas as questões familiares que o sistêmico olha, né? Sua vida, seus segredos mais escondidos ali. As questões, né, das intrigas entre os filhos. Aí tem os genros, as noras, amantes, os netos. Os filhos fora do casamento, né? Que às vezes a pessoa se fecha, só no minuto final vai falar, é que eu tive um filho assim. Então, né? a sua herança já não vai ser repartida em 3, vai ser em 5. Então, e hoje a gente tem como lidar com tudo isso, né? Nos contratos, né? Nos contratos intrafamiliares. O Guto falou no início, né? Que é uma coisa mais empresarial do direito societário, que é os acordos de gestão, né? Os conselhos que a gente coloca na governança, enfim, a montagem dos conselhos, né? E isso é uma forma de você não excluir aquele pai que está passando o bastão para o filho, deixar ele num conselho como uma pessoa a ser consultada. O conselho é para isso. E é de suma importância, porque ele tem a história dos 40 e poucos anos da propriedade, tem a experiência. Entendeu? É isso aí. Então, o fato as empresas, ou as propriedades que viraram empresa e que foram colocando uma estrutura de governança e foram colocando todos esses assuntos na mesa, elas estão tendo sucesso. Porque funciona. Legal. E o mais novo, a moça, o rapaz mais novo, que é recém-formado, tem muita competência e muita força para assumir o negócio. E aí, quando tem o pai do lado, para dar o conselho, aí a força fica muito maior. Então, vale muito a pena fazer a estruturação dessa governança e da sucessão, mesmo em vida, porque daí sai do jeito que você quer, né? Eu acho que o interessante é fazer em vida, né? Porque o que você faz hoje para eles, pode ser que daqui uns 6 meses, 2 anos, eles voltem a te consultar porque alguma coisa mudou. E eles querem reestruturar de novo algum setor, porque a vida é dinâmica.
Então, às vezes, adquiriram mais patrimônio, ou um filho já assumiu, ou já saiu, e eles talvez precisem de vocês de novo para falar, ó, o que a gente pode mexer aqui nos nossos acordos. Né? Bem, gente, a gente está se encaminhando já para o final dessa conversa boa. E aí eu queria pedir para você, Guto, se você pudesse deixar uma mensagem para as famílias do agro que estão assistindo a gente, a nossa tríade sistêmica, que ainda não começaram a preparar a sua sucessão. Qual seria o recado? Eu acho que o recado é por aí, como eu falei agora há pouco. Comecem, vão estruturando, vão pensando, vai pensando, identificando quem que tem perfil para assumir a propriedade, quem que não tem, mas quem que tem vontade. Então, vai estruturando, vai colocando isso na mesa. Contrate um terceiro para ir mediando essa conversa, entendeu? Ou se chegar já meio pronta, mas leve para alguém que possa dar alguma sugestão, alguma ideia de fora, porque vale muito a pena. A gente já atendeu, né, Carmen, algumas propriedades, algumas agroindústrias que já estão na mão dos sucessores e os pais estão lá, ou o pai está lá como conselheiro. Legal. E está indo tudo muito bem, está fluindo muito bem. E o jovem que assumiu se sente valorizado e tem um reforço do pai que está ali para dar o conselho, não está sozinho nessa caminhada. E o pai se sente valorizado também porque é escutado, é ouvido, é consultado todo o tempo. Então, ele se sente ainda participante e pertencente à propriedade. Isso é muito importante para os dois lados. Então, acho que o maior conselho seria esse. Inicie a conversa, vá pensando como estruturar, porque dá certo. E existem forças positivas aí dos dois lados. Tanto de quem está mais velho, que veio e construiu tudo, como quem assumiu e está digitalizando a coisa, né? Entrando no digital e trazendo novidades. Tem muita força aí e vale a pena juntar essas duas forças. Acho que esse é o caminho. E para te encontrar é no Ser Humano ou tem outro nome na rede? Não, no Instagram, que a gente só fala disso, só fala de treinamentos, é o Guto_Zanata, tudo com um só, não tem nada duplicado, então Guto_Zanata e... A Ser Humano. A Ser Humano Profissional, que é Ser Humano Profissional. @Ser Humano Profissional, tudo junto. Ser Humano Profissional, tudo junto. É isso aí. Ainda bem que a minha assessora tá. Bacana, valeu. Aprendi bastante. Aprendemos, né? Bastante. Obrigada, Guto. Obrigada. Você vai ter que voltar mais vezes para falar mais pontos mais específicos. Vamos fazer uma rodada de causos, só para você contar a história só, de acontecidos. Quero saber de casos. Nada como a prática, não é? Tem sempre umas boas. Então, vamos preparar o café e chamar o Gutão de novo aqui. É isso aí. Então, podemos falar de assuntos específicos que a gente leva no nosso treinamento, como inteligência emocional, os próprios pontos fortes da Gallup, que identifica talentos da gente, depois viram pontos fortes. Aí, já quero fazer. Pode aplicar aqui já pra gente. Vamos. Obrigada. Muito obrigada, Guto. Você. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.